Esses dias eu descobri que um dos próximos lançamentos que a produtora A24 vai lançar ainda este ano é um filme com um conceito curioso. Ele se chama Y2K, que é a sigla em inglês para Year 2000, ou Ano 2000, em português. E ele tem esse nome porque ele se passa na virada de 1999 para 2000, mas imaginando como seria se realmente tivesse acontecido o infame bug do milênio e como seria se ele causasse uma pane que transformasse as máquinas em seres assassinos. Quando eu vi essa proposta, eu fiquei pensando, caramba, o bug do milênio? Tá aí um negócio no qual eu não pensava há anos. Para quem viveu a transição de 99 para 2000, foi marcante como o mundo todo ficou com medo dessa virada do milênio causar um defeito nos computadores ao redor do planeta, levando a catástrofes e acabando com a civilização como conhecíamos. Para quem não viveu isso, pode soar como loucura, mas realmente aconteceu. E agora que eu descobri que um filme de comédia/terror vai ser lançado com esse tema, eu me peguei pensando, pera, será que o bug do milênio influenciou o cinema e a TV de alguma forma lá atrás? Será que filmes e séries lançados naquela época refletiram a ansiedade causada por essa ameaça virtual? E como foi a abordagem dessas mídias depois que a gente viu que o bug do milênio não foi aquele apocalipse todo? Se a gente investigar, a gente descobre que sim, o cinema e a TV foram um capítulo essencial na história desse que foi o fenômeno coletivo mais peculiar da virada do milênio. E vemos também como, de certa forma, ainda sentimos o eco desse medo até os dias de hoje. Por mais surreal que isso possa soar, sim, houve uma época em que o mundo foi tomado pelo medo de uma pane mundial de computadores. Nos anos 90, o planeta começava a se encantar com a popularização do computador doméstico e, acima disso, com a internet. Existia um deslumbramento com a interconectividade inédita numa escala global. Mas também começaram a surgir alguns especialistas que apontavam uma preocupação específica em relação aos calendários dos computadores. Acontece que a maior parte dos computadores da época indicavam o ano somente com os 2 últimos dígitos, o que fazia sentido até 1999. Mas e quando chegasse o ano 2000? Os calendários dos computadores iriam mudar para 00, mas os computadores não iam interpretar isso como o ano 2000, mas sim como se o calendário tivesse voltado para 1900. E segundo as teorias, essa incongruência repentina de data poderia causar uma pane nas máquinas. A esse erro se deu o nome de bug do milênio. Aí foram nascendo as especulações sobre as consequências desse bug do milênio. Porque não se tratava somente de pifar o computador da família em casa. Não, a essa altura você já tinha computadores controlando todo tipo de sistema, indo de infraestrutura, passando por bancos e chegando até mesmo a usinas nucleares. Então, o bug do milênio, teoricamente, poderia afetar todos esses computadores e causar estragos imensos. Sistemas de trânsito ficariam malucos. A eletricidade cairia ao redor do mundo. Aviões dariam defeito no meio do voo e cairiam dos céus. Ogivas nucleares seriam lançadas sem autorização humana. Hoje, isso tudo pode soar como um exagero besta, mas todos esses medos eram muito reais naquela época, sustentados na mídia por especialistas em tecnologia e até mesmo por governos ao redor do mundo. E esse debate se estendeu por boa parte da década de 90, sem ninguém ter certeza se essas catástrofes todas realmente iriam acontecer. Só daria para saber mesmo quando chegasse a virada do milênio. Obviamente, isso tudo teve impacto na população. Empresas começaram a tomar medidas para ver se poderiam evitar o bug do milênio. Teve gente que começou a se preparar para viver sem computadores. Feiras foram criadas para vender produtos que garantiriam a sobrevivência após a falência das máquinas. Teve gente que acreditou que o bug do milênio traria o fim dos tempos e até mesmo a volta de Jesus Cristo. E teve aqueles, é claro, que não compraram esse pânico todo e só continuaram vivendo normalmente. De um jeito ou de outro, era impossível escapar das notícias e das especulações sobre o bug do milênio. E quando uma ansiedade toma conta da consciência coletiva com essa intensidade toda, o que acontece? A gente vê o reflexo disso na arte produzida nessa época. Então não demorou muito para que o cinema e a TV começassem a abordar o bug do milênio. Algumas produções se aproveitaram do sentimento de paranoia e imaginaram como seria se o bug do milênio realmente trouxesse um apocalipse. O canal americano NBC, por exemplo, criou um filme direto para a TV chamado Contagem Regressiva para o Caos, um suspense sobre um agente que luta para salvar os Estados Unidos quando o bug do milênio causa catástrofes ao redor do mundo.
Aviões caem no meio de um voo, usinas nucleares dão defeito e matam funcionários, celas de prisões são abertas por acidente e deixam os criminosos escaparem. Mas para não causar pânico, a NBC deu um aviso antes do começo do filme de que eles não estavam sugerindo que essas catástrofes poderiam acontecer de verdade. Era só ficção. O cinema independente não ficou para trás nessa, com Eric W. Ristow lançando Y2K, Year to Kill, uma produção de baixíssimo orçamento sobre um grupo de criminosos que saem causando o caos após todos os computadores do mundo quebrarem com o bug do milênio. Assim como o filme da NBC, a intenção aqui era extrapolar os medos para criar histórias supostamente aterradoras, que nos prenderiam por refletir o pavor de muitos. Mas o mesmo sentimento pode ser direcionado para comédia. Basta olhar para os Simpsons, que trouxeram esse tema para o especial de Halloween deles de 1999, mostrando que uma burrada do Homer faz o computador dele no trabalho pifar com a virada do milênio e causar uma catástrofe mundial, inspirando a humanidade a procurar refúgio em outros planetas. E antes da virada para o ano 2000, a outra família animada famosa, a de Family Guy, passou por algo similar. Aqui a gente vê o bug do milênio acontecendo de verdade e causando um apocalipse nuclear, e agora resta ao Peter e à sua família reconstruírem a cidade sob a liderança incompetente do Peter. Não é de surpreender que essas histórias tenham surgido. A ficção sempre gostou de imaginar as diferentes formas como o mundo poderia acabar, trazendo incontáveis histórias apocalípticas. Então, o bug do milênio só pôs mais lenha nessa fogueira, mostrando uma nova forma do mundo acabar, como a gente ainda não tinha imaginado. Oh no, it's happening. Já outros programas de 1999, ao invés de imaginarem como seria o apocalipse das máquinas, decidiram se focar mais no sentimento de ansiedade das pessoas, mostrando como a incerteza sobre o bug do milênio estava mexendo com muita gente. E aqui a comédia, mais uma vez, veio com força. A série de Aaron Sorkin chamada Sports Night, por exemplo, teve um capítulo em que toda a emissora de TV perde energia porque um dos personagens cometeu um erro durante uma simulação para prevenir problemas com o bug do milênio. A ideia do Sorkin aqui é refletir de forma leve sobre o nosso senso de superioridade por dominarmos as máquinas e o que acontece com esse sentimento quando elas fogem do nosso controle. At the press of this button, the Y2K problem will officially cry uncle. And I'll say, yeah, who's your daddy? Mas o que a comédia mais gostou de explorar em 99 foi o sentimento de pânico. Em Mad About You, vimos o Paul sonhar com uma equação matemática que, segundo ele, poderia evitar o bug do milênio. O que faz a terapeuta dele ficar alucinada, já que ela acredita que a pane dos computadores vai acontecer e arruinar o mundo, levando ela a ter reações absurdamente exageradas. No mesmo ano, a sitcom The Drew Carey Show mostrou como o protagonista convence os amigos a construírem um bunker com mantimentos para que eles sobrevivam ao apocalipse causado pelo bug do milênio. Já em O Rei do Pedaço, vemos o Hank cair nessa paranoia e comprar presentes de Natal que poderiam ser úteis para a família depois que os computadores quebrassem. Presentes como um relógio antigo e papel higiênico. E por mais que cada uma dessas comédias tenha abordado o assunto de maneiras diferentes, algumas trouxeram o mesmíssimo tipo de cena, em que um personagem desesperado lista todas as catástrofes que poderiam acontecer com o bug do milênio. Planes will fall out of the sky, and all the world's nuclear weapons will explode, annihilating... Famine, pestilence, Russians, fire, and probably rabies. There'll be no water, no food, no heat, no light, and there'll be rioting in the streets. Mas para não dizer que foi tudo só piada, também teve as produções que tentaram abordar o medo do bug do milênio com mais seriedade. Foi isso que deu origem a um episódio bizarro do seriado Millennium, do mesmo criador de Arquivo X. Em 1999, o programa exibiu um episódio em que os protagonistas investigavam um atentado numa escola, uma escolha de roteiro inspirada pelo caso real de Columbine, que tinha acontecido no mesmo ano. E o que os personagens descobrem é que o atentado aconteceu porque um aluno ficou desesperado ao descobrir que o bug do milênio poderia causar o fim da civilização. E como ele soube disso? Descobrindo que o pai dele fazia parte secretamente de um grupo de pessoas que estavam se preparando para o apocalipse das máquinas, comprando mantimentos, geradores de energia solar e se armando para atacar qualquer um que pudesse ameaçar a comunidade de sobreviventes dele.
Pode parecer um conceito bizarro, mas o pior é que nos Estados Unidos teve mesmo grupos de pessoas fazendo isso. Alguns tinham até planos de organizar milícias para enfrentar o governo, porque eles tinham certeza de que os políticos iam tentar controlar ainda mais a sociedade após o bug do milênio. Então, com esse episódio, Millennium tentou mostrar como o medo da pane de computadores poderia sair de controle e ficar algo preocupante. Mas, olhando hoje em dia, acaba parecendo só um enredo bem ruim e nada convincente. You can't stop it. All the chips, all the power grids are gonna fail. Porém, assim como teve gente na vida real que não caiu nessa paranoia toda, também teve programas e filmes de 1999 que trataram o bug do milênio como se não fosse nada sério demais. A comédia Como Enlouquecer o Seu Chefe, por exemplo, mostrou que o trabalho extremamente entediante do protagonista era ficar corrigindo linhas de programação em computadores para evitar defeitos com o bug do milênio. Mas aqui, nada de pânico e de caos. Não, aqui o bug do milênio é algo mundano e sem graça, que só traz insatisfação pro mocinho. I sit in a cubicle and I update bank software for the 2000 switch. Já em 007, O Mundo Não É o Bastante, o bug do milênio não vira nenhuma ameaça à segurança mundial ou coisa parecida. Não, ele vira só a piada que fecha o filme, quando o Q usa isso como uma desculpa para que não vejam o 007 num momento de intimidade. Must be a premature form of the Millennium Bug. Já na TV tivemos alguns seriados de 1999 com tramas que se passavam no futuro e que diziam que o bug do milênio não tinha sido problema nenhum no fim das contas. People are getting pretty worried about this Y2K problem, huh? No! They fixed that 900 years ago! And the Y2K bug didn't turn on a single light bulb. Mas talvez a ideia mais inusitada tenha sido em Xena, a Princesa Guerreira. Num episódio mais cômico, corroteirizado por Sam Raimi, vemos uma história que se passa em 1999 ao invés de no passado. E descobrimos que o vilão Ares era o responsável por trás do bug do milênio, de alguma forma, porque ele queria causar caos no mundo todo e assim justificar o retorno de uma guerreira como a Xena. É um episódio que banaliza o bug do milênio para transformá-lo num plano sem sentido de um antagonista, e por isso é talvez um dos melhores exemplos de como nem toda a produção daquela época estava preocupada de verdade com o apocalipse dos computadores. What are you talking about? Y2K. It's a little something I came up with when I got out of the tomb you left me in. Já deu pra ver então que de fato não faltou filme e série em 99 mencionando diretamente o bug do milênio e reagindo a ele das mais diversas formas. Mas a história fica ainda mais fascinante quando a gente percebe também que, em 99, teve alguns filmes de ficção científica que não mencionaram o bug do milênio explicitamente, mas que, ainda assim, refletiram a ansiedade coletiva que esse conceito causou na década de 90. Eu falo disso em um vídeo que eu lancei aqui no canal muitos anos atrás, focado somente em filmes de 1999. E daquele vídeo eu vou resgatar aqui 3 títulos. Matrix, das irmãs Wachowski, 13º Andar, de Joseph Rusnak e Existence, de David Cronenberg. Em Matrix, a gente vê o Neo descobrindo que a realidade que ele conhecia era somente uma simulação computadorizada. Já em 13º Andar, a gente vê personagens que também descobrem que vivem em uma simulação virtual e não no mundo concreto. E em Existence, temos protagonistas que usam máquinas para entrar em realidades virtuais, mas a cada nova camada de simulação, mais eles perdem a noção do que é real ou não. Todos esses são filmes de 1999 e que trouxeram o mesmo conceito: usar a ficção científica para questionar o conceito da realidade. Curioso, né? Que algo tão específico tenha inspirado 3 sci-fis lançados no mesmo ano? O que pode explicar isso? Bom, naquele meu vídeo passado eu comentava que poderia ter diferentes razões. Em primeiro lugar, como a gente já viu, os anos 90 foram a década da popularização do computador doméstico e da internet, mudando a nossa relação cotidiana com a tecnologia de maneira muito profunda, o que inspira todo tipo de reflexão filosófica sobre como isso afeta a gente. Em segundo lugar, foi nos anos 90 que foi lançada a primeira tradução em inglês de Simulacros e Simulações, a fundamental obra do filósofo francês Jean Baudrillard. Nela, o Baudrillard traz reflexões sobre o que de fato constitui a realidade e sobre como a sociedade industrializada estaria nos deixando mais desconectados da experiência do real.
É um texto de filosofia extremamente influente e que teve impacto também na ficção científica dos anos 90. Basta reparar que as irmãs Wachowski fizeram questão de mostrar o livro em Matrix, indicando como os conceitos do filósofo francês influenciaram a dupla na criação dessa trama. E, em terceiro lugar, teve o fato de que 1999 foi um ano de enorme significado simbólico por ser de uma só vez o fim de uma década, o fim de um século e o fim de um milênio. Prevalecia um sentimento de nova era chegando, o que inspirou histórias que refletiam sobre como seria o nosso futuro ao lado das máquinas e como isso afetaria a nossa percepção da realidade. Porém, tinha um quarto argumento que eu poderia ter trazido naquele vídeo passado e que muitos apontaram nos comentários. Porque naquele vídeo eu simplesmente esqueci do bug do milênio. E realmente ele faz todo sentido nessa conversa. As primeiras notícias sobre a possível pane mundial de computadores surgiram cedo nos anos 90. Então, passamos boa parte dessa década sabendo que isso poderia ser uma realidade. Então agora eu vejo que é provável que essa ansiedade tenha influenciado também na criação dessas ficções científicas de 1999. Afinal, o tipo de medo que o bug do milênio despertou foi muito singular. Ele era um medo existencial. A gente percebeu o quanto nós estávamos dependentes dos computadores para operar como sociedade. E aí, quando imaginávamos um defeito que fizesse isso tudo ruir, éramos obrigados a olhar no espelho e pensar: seríamos capazes de continuar existindo sem as máquinas? Será que essa dependência já é algo que nos define como seres humanos? São esses sentimentos que vemos refletidos nas ficções científicas que eu mencionei. Esses filmes nos perguntaram: o quanto da nossa realidade é moldada e definida pelos computadores? Quem realmente está no controle do nosso destino? Nós ou as máquinas? São horrores existenciais que, mesmo sem mencionar explicitamente o bug do milênio, mostram o tipo de medo que ele causava em muita gente nos anos 90. Mas a verdade é que, no fim das contas, o bug do milênio não foi nada demais. Muitos países e empresas tinham passado os últimos anos da década de 90 tomando medidas para mudar a programação de computadores e evitar panes na virada do milênio. Já outros países mal investiram dinheiro nesses esforços. E quando chegou o ano de 2000, todo mundo percebeu que aquele pânico todo acabou sendo exagerado mesmo. Não teve apocalipse nenhum e as coisas continuaram funcionando normalmente. E quando uma das maiores ansiedades sociais deixa de existir, você também vê ela sumindo da arte que criamos. Por isso, depois do ano 2000, o bug do milênio foi deixando de ser assunto de filmes e séries. Beleza, ainda teve algumas produções pós-ano 2000 que refletiram o bug do milênio, indo do risível ao admirável. No campo do risível, eu penso no filme de terror independente chamado Millennium Bug, no qual uma família se refugia na floresta na virada do milênio com medo da pane de computadores. Mas então eles começam a ser caçados por um inseto monstruoso que desperta na virada do milênio, mostrando que o título do filme é um trocadilho, já que bug é inseto em inglês. Agora, no campo do genial, eu penso em Pulse, um excelente filme de terror japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa. Nele temos um grupo de colegas que investigam mortes misteriosas que sempre têm conexão com a tecnologia. E assim, o filme cria um terror existencialista que reflete os medos de como os computadores e a internet poderiam afetar a gente e a nossa relação com a realidade. Por mais que o filme não trate explicitamente do bug do milênio, ele me parece ser uma obra que reflete indiretamente a ansiedade que o bug do milênio tinha trazido poucos anos antes, com o horror de ver os computadores na era da internet causando a nossa ruína. E quanto mais o tempo foi passando, mais vimos como a mídia passou a tratar o bug do milênio com uma postura não mais de medo, mas sim de zombaria. Agora, quando ele era citado em filmes e séries, era mais como uma curiosidade histórica ou como uma piada, revelando como no novo milênio sentíamos que aquele pânico generalizado tinha sido à toa. Talvez por isso mesmo o novo filme da A24 que trata desse tema seja uma comédia de terror. Como o bug do milênio virou algo risível nos dias de hoje, seria difícil levar muito a sério uma história que tentasse nos dar medo de verdade com esse conceito. Então agora o bug retorna mais como um veículo para trazer nostalgia de virada do milênio do que uma ansiedade verdadeiramente pavorosa. Y2K is real!
Agora, por mais que o bug do milênio em si seja algo que nos faça rir hoje em dia, eu também acho que, na sua essência, esse é um medo que ainda pode mexer com a gente. Beleza, não vamos sentir pavor com uma mudança de data, mas a ideia de ter uma pane mundial de computadores hoje em dia soa ainda mais aterradora do que em 1999, tendo em vista o crescimento acelerado que a tecnologia da informação teve de lá pra cá. Se antes a gente sentia que era dependente dos computadores, hoje em dia somos ainda mais. E não precisamos de um novo bug do milênio para nos dar medo de perder o controle dos computadores. Eu lembro que no início deste ano, diferentes publicações noticiaram a preocupação que alguns cientistas tinham com tempestades solares em 2024, que poderiam ter o efeito colateral de desligar a internet no mundo todo. Isso não chegou a causar aquele mesmo pânico generalizado da virada do milênio, mas foi o suficiente para fazer muitos de nós pararem para pensar, mesmo que por um minuto, como um cenário desses seria catastrófico. Porque, no fim das contas, o medo de sermos arruinados com um apocalipse sempre está presente no nosso imaginário coletivo. Então, enquanto existirmos, vamos continuar imaginando diferentes maneiras como esse fim de mundo poderia acontecer. Se não é mais com o bug do milênio, vai ser com outro fenômeno. Só sei então que foi incrível investigar como o bug do milênio influenciou o cinema e a TV. Mais do que mera curiosidade, essa história revela como nossos filmes e séries captaram o espírito de uma época muito única da nossa civilização. Beleza, hoje não levamos mais a sério o bug do milênio. Mas é fascinante ver que esse medo foi tão real que ele influenciou desde piadas efêmeras na TV a obras-primas que mudaram o cinema para sempre. O que é um lembrete muito poderoso de que, não importa o quão concreto ou absurdo o nosso novo medo coletivo possa soar, a arte sempre vai estar lá para sublimar esses sentimentos e eternizá-los para a posteridade. Se no fim das contas aquilo vai se revelar como um medo justificado ou como uma histeria exagerada, não dá pra saber ainda. Só sei que em matéria de fim de mundo, eu torço para que o apocalipse das máquinas continue sendo somente coisa de cinema mesmo, e pronto. Galera, muito obrigado por terem visto o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ter acesso a conteúdos e eventos exclusivos, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Pra essa galera tem recomendação de filmes e séries toda semana no inbox do e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.